Fala galera do esporte, hoje nós estamos direto da Praça Orlando de Barros Pimentel para fazer essa transmissão diferente hoje do programa Bola em Jogo. E claro, o destaque não poderia ser diferente, a Copa do Mundo de Clubes. Flamengo venceu o primeiro jogo, Botafogo venceu o primeiro jogo, Palmeiras empatou com o Porto e agora há pouco o Fluminense empatou com o Borussia num grande jogo de futebol. O Fluminense não se intimidou com o clube alemão e foi para cima. E olha, no quesito torcida, a torcida do Fluminense, para mim, dos 4 clubes, foi a que deu show. E vocês vão conferir tudo que rolou nesse primeiro aí, dos primeiros jogos do Campeonato Mundial. Vamos fazer uma análise tática com o Vitinho Marechal, as entrevistas com o técnico, a partir de agora aqui no programa Bola em Jogo. Fala galera, programa Bola em Jogo começando nesse cenário aqui maravilhoso na Praça Orlando de Barros Pimentel, aqui no centro, no coração de Maricá. Nós vamos falar, claro, do Super Mundial e vamos também falar do Vascão da Gama. Mas antes de darmos prosseguimento, senta o dedo no like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe os nossos conteúdos. O Vasco continua sua preparação para o restante da temporada. Terminou a última partida muito bem, venceu e convenceu, né? Para mim foi o melhor jogo do Vasco da Gama no ano. Venceu 3-1 do São Paulo lá no Morumbi. Por enquanto, nenhuma movimentação de mercado. O Vasco precisa se reforçar, precisa de jogadores não para compor, mas vir para resolver, né? Principalmente o meio de campo, a defesa e, se possível, trazer um reservinha para o Ferretti. E agora eu vou trazer uma entrevista exclusiva com o Paulo Henrique, que completou 100 jogos com a camisa do Vascão da Gama, o gigante da colina. Então vem de lá, Paulo Henrique. Cara, me sinto muito feliz, muito honrado por estar chegando a essa marca. Eu acho que o Vasco tem me proporcionado momentos incríveis na minha carreira e completar 100 jogos com a camisa desse tamanho, um clube da grandeza do Vasco, é motivo de muito orgulho para mim. Até quando eu cheguei, achei que ia ser um pouco mais difícil me adaptar, mas com poucos dias de clube eu já me senti muito em casa. Eu falei isso já algumas vezes. O Vasco te abraça de uma forma muito grande. Os atletas que aqui estavam em 2023 e que estão até os que chegaram agora também, enfim, sempre me fizeram me sentir muito em casa aqui, então a adaptação foi muito fácil. Ao Rio de Janeiro também, minha família gostou muito daqui, se adaptou muito bem. É difícil não se acostumar com lugar bom, com lugares maravilhosos, com praia, com lugares bonitos assim. Então a adaptação foi muito boa. E os dias de hoje têm sido incríveis também. A gente tem aproveitado o máximo dentro das possibilidades da correria dos jogos, das viagens, mas a gente tem aproveitado bastante a cidade e o que ela proporciona, então só tenho a agradecer mesmo ao Vasco e ao Rio de Janeiro por ter me abraçado. Eu acho que o gol que mais me marcou foi o gol contra o Botafogo, 2023. Agora, a Drogaria Mais Maricá também é parceira da TV Missão Cidades. Vem! Drogaria Mais Maricá. Aqui você encontra os melhores preços, atendimento, variedade e também fazemos entregas em domicílio. Estamos localizados na rua Luiz Fernando dos Santos Caetano, em frente à garagem da aviação Nossa Senhora do Amparo. Atendemos no telefone e WhatsApp 988240661 e 998756554. Drogaria Mais Maricá. Drogaria Mais Maricá. Mais qualidade de vida você encontra aqui. O Diniz começa a dar uma cara para esse time e o Coutinho continua.
E os reforços, será que vão vir? E a situação aí, Pedrinho, a torcida, a sinergia ali, como é que vai ficar? Então, confira aí os próximos programas que vocês vão ter todas as informações do Gigante da Colina. E agora, para falar do Mundial, eu vou trazer ele, Vitinho Marechal. Então, vem de lá, Vitinho Marechal. Fala, galera, Marechal voltou aí pra gente bater esse papo. Essa primeira rodada que finalizou, né? Então, eu fiquei muito impactado, sinceramente, aí com o desempenho, né, do Fluminense contra o Borussia, né? Muito interessante, o Renato foi muito estratégico, né? A gente sabe que o Fluminense vinha de algumas vitórias no Campeonato Brasileiro, né? Uma sequência, mas ninguém imaginava, acho que nem em sã consciência, nenhum torcedor, né, tricolor, idealizaria um jogo tão imponente do Fluminense. É o que eu digo, né, cara? O futebol, a gente brinca, jogo é jogado, lambaria pescado, mas essa é a realidade do futebol, tem essa magia, né? Eu vi o Borussia um time de muita força, né? Muita força. O Fluminense conseguiu tirar o jogo centralizado que eles buscavam fazer, mais um embate ali, um time grande, né? Um cara pesado, com dinâmica, com toque muito vertical, e o Fluminense quase cai na armadilha inicialmente, né? Mas aí o Fluminense, a gente viu, começou a se estruturar no jogo, começou a jogar pelos flancos, porque o time do Borussia, eu tô dando esse recorte do Fluminense porque era uma expectativa. O Fluminense inicialmente foi o time que pegou o jogo mais pesado da primeira rodada, né? De estreia, vamos dizer assim. E a gente sabe que, independente do nome do Borussia, a gente sabe que os mesmos times de menor expressão, né, de centros de futebol, são campeões dentro das suas realidades. Então vem para atrapalhar, vem para, né, tirar o espaço da construção do melhor time, tem todas esses desconfortos dentro da partida. E a gente viu o Fluminense sabendo sofrer em alguns momentos, né? Porque em muitos momentos o Fluminense baixava muito a linha, abria muito o meio, então conseguiu espaçar. Acho que estrategicamente o Fluminense foi muito bem, então acredito que o Renato isso aí deu uma casca também ao Fluminense. Aquela pressão, né, que a gente já sabe de condição de estreia, e ainda mais um jogo pesado com um time que, chegou à final de Bundesliga e de campeonato alemão. É um time de muita competitividade, é um futebol forte, né, um futebol agressivo que pressiona. O Fluminense soube sair dessa pressão, isso que foi interessante. Era um jogo rápido atrás, não fez uma linha alta, isso a gente acredita que o Thiago Silva lá atrás, acho que orientou, porque se fizesse linha alta, ia dar os corredores e poderia abrir muito o jogo do Fluminense. O Fluminense ficou com um jogo mais alongado, né, que criava dificuldade nos corredores para marcação, principalmente. Ainda tem uma dependência clara do Arias na construção das jogadas ofensivas, para segurar a bola, para nortear o time dentro de campo. Mas a gente viu que realmente o Fluminense está no caminho certo, um dos candidatos aí dos times cariocas a passar com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu brinco sempre, né? Vocês sabem, a galera tricolor sabe ficar rindo comigo. Não adianta uma de Pelé fazer um jogo desse e depois se enrolar contra o Sam, o Mamelodi lá, o Sandal, enfim, essas dificuldades que você acaba trazendo por uma segunda rodada, você cria um desconforto. Tem a magia do futebol, a gente sabe disso, mas a probabilidade do Fluminense sair em segundo, né, talvez, acredito, né, porque o Borussia deve ganhar dos outros dois, né, deu essa bobeira aí contra o Fluminense dentro da cabeça deles, foi uma bobeira, né, de desempenho, né, então acho que eu acredito muito mais no jogo estratégico que o Fluminense montou. Me agradou muito o Renato aí, né, nessa condição, e eu acredito que isso aí fortaleceu bastante o Fluminense. Tem o Botafogo, um jogo tão esperado, o campeão das Américas contra o campeão da Europa, né, da Champions League. É um jogo muito difícil para o Botafogo. Eu sempre comentei, o pessoal ficou me chamando aí no WhatsApp, mandando e-mail. Eu comentava, galera, olha só,
O único propósito do Botafogo é sair em segundo. Não dá para sair em primeiro. Isso é, eu como botafoguense estou falando isso. Eu digo, o Botafogo precisa jogar mais, não pode fazer aquilo que aconteceu no jogo do Seattle. Né? Começa com o jogo, eu até achei, na condição, na situação do Botafogo, eu até achei o time do Seattle indo muito aberto. Eu falei assim, pô, isso aí vai ficar bom com o Botafogo. Aí o Botafogo começou a jogar, né? Começou a transitar a bola, começou a fazer um jogo vertical, que é peculiar ao jogo do Botafogo, em cima do Arthur, começou a trabalhar a bola por dentro, o Marlon começou a acelerar o jogo, mas aí o Seattle começou a sentir que tinha oportunidade. Eu particularmente não gostei, né? Os dois centroavantes lá, acho que não encaixou, né? O Mastriani e o Igor Jesus. Poderia ter botado mais um meia, um Santos do lado esquerdo, que melhoraria ali a capacidade do time de retenção de bola. O Botafogo perdia muitas vezes a bola. E o que aconteceu com o Seattle? Vamos entender que era um franco atirador dentro do grupo. Vamos entender assim. O grupo Botafogo é o mais forte, Atlético de Madrid, Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle. Então é o campeão lá americano, tudo lindo, mas ele se acha um franco atirador. Ele falou, porra, eu vou botar 3 meias por dentro, botar um atacante centralizado para tirar a sobra do Botafogo. Primeiro tempo, né? Vamos entender, já está 2-0, o Botafogo fez um gol no finalzinho, poderia ter feito outro, 3-0 já facilitaria. Enfim, veio para o segundo tempo, eu não gostei do que o Renato, as mexidas que o Renato fez, acho que não encaixou legal, tirou o Savarino, botou o Cuiabano, acho que o Cuiabano muito desequilibrado para a necessidade do Botafogo naquele momento. O time do Seattle soube jogar, tinha um jogo de profundidade pelos lados, tinha um jogo apoiado por dentro, e o Botafogo com 2, eles com 3 por dentro. E mais a beirada que eles tinham de muita capacidade com drible, com tirar. Então, enfim, o Botafogo perdeu o jogo lado esquerdo do Alex Telles, que eles fecharam o lado do Alex Telles, empurrando um atacante do lado direito. Então, é o que eu digo, tática é uma coisa e estratégia é outra. O Botafogo não soube ser estratégico para poder melhorar a capacidade de jogo. Eu senti que o percentual do Botafogo no jogo foi muito abaixo, né? Ou seja, melhor dizendo, o desequilíbrio, o percentual de desequilíbrio do Botafogo foi muito grande num jogo de 90 minutos. Então o Botafogo era o campeão da América, jogando contra o Seattle. O Botafogo não se ouve bem. Acredito, né, que o Botafogo tenha visto, a sua comissão, a sua gestão, tenha visto a besteira que fez de movimentações de alguns jogadores que não encaixaram. Não era aquele momento para botar os jogadores. Então não dá para ter um jogo de... um jogo de 6 partidas, 7 partidas, você pensar em hierarquia. Não tem, você tem que botar os jogadores pesados, você sabe que vão render, vai acontecer alguma coisa, mesmo que seja jogar 20, 30 minutos, você tem que botar os melhores, que precisam realmente, o time precisa da qualidade desses jogadores. Eu acho que ele errou a mão nisso aí, eu acredito que isso aí foi um desconforto junto à torcida, uma pulguinha atrás da orelha, em virtude até do próximo jogo contra o PSG. Deve ser um time um pouco mais reativo, talvez fazer um jogo que mais ou menos que eu vi, que eu gostei do Atlético de Madrid, que se fizesse aquele primeiro gol já seria um jogo diferente. Se os 2 gols foi -1, então realmente já é um time pesado, o time PSG com -1, né? E eles sabem jogar, sabe transitar a bola. Então o Vitinha domina ali o meio, o lado esquerdo com o Nuno, o Rashid do lado direito fazendo a linha de 3-5-2. Isso tudo é pesado para um time que, se não se articular, fica na roda. Então o Botafogo tem essa ciência, com certeza. O Renato Paiva deve ter visto, né, os vídeos, as situações todas que foram erradas, e um jogo principalmente do Atlético de Madrid, que eu vi utilizando os corredores com muita fluidez, o Simeone do lado esquerdo e o Juan Álvares do lado direito. Então teve facilidade para chegar na área do Paris Saint-Germain, porque ele joga com a linha de 3 zagueiros, Marquinhos, Pátio, zagueiro canhoto, quando é do lado esquerdo, é um lateral esquerdo, o Nuno, e do lado direito é o Hakimi, que faz a linha de 3. Então ele joga com um bloco alto e dá os corredores, eles vão pro risco. É o jogo do Paris Saint-Germain, erra pouco a bola no pé. Então essa é a garantia que eles têm para poder jogar com esse bloco alto. Enfim, então é um jogo difícil. Antes disso, o Atlético de Madrid joga com o Seattle,
não pode fazer um resultado muito grande, o Botafogo tem que tentar torcer aí para levar o jogo, perder de 1-0 lá o Seattle, vamos chutar aqui, né? Para poder o Botafogo ter a chance do empate e, logicamente, da vitória. Se for mano a mano, Atlético e Botafogo, não sei se fica, né, muito vantajoso o Botafogo, acho que é muita pressão e pesa, né, pesa a estrutura de time. Não sei, isso aqui é um recorte que eu estou dando, fica difícil, mas vamos ver o que acontece. Já no caso do Mengão, né, o Malvadão pegou, né, Esperance, o divisor de águas do Mengão, com certeza vai ser o jogo contra o Chelsea, né, na sexta-feira. A gente sabe que todo mundo, né, rubro-negro sabe que é um jogo difícil, é um jogo trocado, é um jogo de muita capacidade de quem tem a bola, os erros serão poucos. O Flamengo tem que ser estratégico. O Flamengo é o que eu digo assim, acho que o Felipe Luiz, isso é uma crítica que eu tenho ao Felipe, né, eu vi isso em alguns jogos passados. O Flamengo não cabe, pode ser um momento do jogo, o Flamengo não cabe jogo de transição. Ponto. Acredito também com a chegada do Jorginho, o Flamengo vai ter mais essa retenção, esse jogo mais trabalhado por dentro, esse jogo mais tocado. Ele vai dar o ritmo, ele vai dar o equilíbrio. É um cara de Premier League, um cara que jogou o tempo todo na Europa, sabe qual é a necessidade do Flamengo, ter um passe de aceleração entre linhas, muito importante. Ele acha o Arrascaeta, ele vai achar com certeza o Gerson. Já não precisa o Gerson baixar tanto a sua linha ali para buscar essa bola, já pode deixar com o Pulgar e com o Jorginho. Isso vai crescer muito o time do Flamengo, mas eu repito, eu não gosto, isso é eu, canal 442, estou analisando o Flamengo no Mundial, não gosto do Flamengo jogando só em transição, não passa essa bola perto do Arrascaeta, é o cara que pensa, é o cara que é intuitivo, precisa utilizar o Arrascaeta. Acho que ele melhorou muito a capacidade física, né? Parou de se contundir, tá bastante positivo naquela intermediária defensiva do time adversário. Então, dentro do contexto, eu acho que o Flamengo tem grandes chances, talvez, né, fazendo um jogo aí de boa capacidade, conseguir um empate com o Chelsea e para a última rodada aí tentar sair na primeira condição. Não sei se vai rolar isso, mas com certeza Fluminense e Flamengo estão com um passinho mais adequado para a segunda fase do Campeonato Mundial. Valeu, esse papo que eu queria falar com vocês. Galera, não esquece, vamos junto no Mundial, vamos até o final. Não esquece aí de fazer a inscrição no canal do Marechal, canal _442 lá no YouTube, e me siga no Instagram. Valeu, galera. Obrigado aí, um abraço, boa semana. Vamos junto com nossos times aí, carioca. Tchau. É isso aí, galera. Estamos encerrando o programa de hoje, Bola em Jogo. Trouxemos todas as informações do Mundial e também do Vascão da Gama. Fica ligado no canal R21 e na TV Missão Cidade. Vem muitas novidades por aí. Acompanha também o nosso programa Esporte Radical. Ó, a audiência tá lá em cima. Então chega mais, confira aí TV Missão Cidade, conectando a fé através do esporte. Canal R21, notícias direto ao ponto. Programa Bola em Jogo. Tá aí o que você queria. Forte abraço e até a próxima.